A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, é responsável por grande parcela do transporte coletivo do estado de São Paulo. Ela comporta 57 estações e uma extensão total de 196 quilômetros de linhas totais. Segundo dados da empresa, o número médio de passageiros em dias úteis é de 1,9 milhões. Em pesquisa de satisfação realizada em dezembro de 2023 pela própria companhia, cerca de 86% dos entrevistados avaliaram o serviço da CPTM como positivo, o maior índice em 5 anos. Contudo, ao longo desse período, foi observado uma série de falhas relacionadas ao mau funcionamento dos trens, à superlotação, atrasos, entre outras ocorrências. As linhas de trem em São Paulo, aliás, cobrem as regiões mais afastadas da cidade e do estado, no geral, e dividem o controle com companhias privadas. As linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, por exemplo, foram concedidas em 2022 para a empresa Via Mobilidade, transição que sofreu com uma série de complicações sob a nova administração. Já neste ano de 2024, a linha 7 Rubi foi leiloada para o consórcio C2, das empresas Comport e a empresa estatal chinesa CRRC, sob intensa pressão de setores da sociedade civil. A concessão integral desses serviços está prevista para o início de 2026. No que tange a CPTM, a linha Coral 11 possui o segundo maior número de reclamações nos sistemas de atendimento desde 2022. Dentre elas, as mais citadas, de acordo com o jornal regional Diário de Suzano, foram a conduta dos funcionários, a demora no serviço de atendimento, procedimentos como atraso de trens ou velocidade reduzida e infraestrutura. Dessa forma, a gente foi até a estação Tamanatei, da linha 10 Turquesa, que é controlada pela CPTM, para perguntar para alguns passageiros o que eles pensam sobre o serviço de transporte coletivo que é oferecido. Tudo bom? A gente está aqui com a Marcela, tudo bom? Boa tarde. Gabriel. Gabriel, tudo bom? A gente está aqui com a Daniela. Estamos aqui com o Rogério, prazer. Boa tarde, estamos aqui com o Lucas. A gente queria saber o que você acha do serviço da CPTM, se é bom ou ruim, o que você poderia falar sobre? É razoável. Nos finais de semana tem algum probleminha. Parece que eles têm a manutenção da rede e atrasa muito os trens. Né? Do CPTM. Mediano. Você tem alguns pontos muito positivos, pontos muito negativos que você gostaria de comentar? Negativo porque fim de semana demora muito. E positivo porque é uma linha só pra mim. Tá. Olha, é o meio mais fácil de chegar no trabalho, mas a gente sabe que tem muitos pontos a melhorar, né? Principalmente em final de semana, a questão do tempo de espera, a questão da manutenção em si, né? Das linhas, enfim, atrapalha bastante, assim, quando você tem pressa de chegar nos lugares. Pelo tempo que eu frequento ele hoje, então tá melhor. Tá melhor? Tá. Você acha então que era pior antes? Era pior? Sim. Você tem pontos positivos, negativos que você gostaria de comentar? Os negativos é final de semana. Final de semana é principalmente domingo, é muito complicado o transporte, mas dia de semana ocorre bem. Ok. Não é muito bom, não. Você tem alguns pontos positivos altos e pontos negativos muito baixos? Os negativos é que tem muita gente, né? E acaba os trens ficarem lotados. E positivo, não vejo assim, não. De qualquer forma, um dos principais motivos de reclamação contra os serviços oferecidos pela CPTM é não apenas a quantidade de falhas que atrapalham o cotidiano do trabalhador paulista, mas a demora na resolução e na comunicação e transparência desses problemas. E é justamente essa questão o alvo central que pretendemos lidar com a nossa política. Para tentar evoluir nessas questões, a CPTM procurou se digitalizar, criando novas plataformas de comunicação, como seu aplicativo e site, inaugurados em 2014 e 2015, respectivamente. Entretanto, além de serem pouco conhecidos ou utilizados, não oferecem com precisão diversas informações cruciais para os seus usuários, como a situação das linhas em tempo real. Também conversamos com o Caio. Ele trabalhou alguns meses na CPTM e decidiu compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Eu trabalhei na CPTM lá na Barra Funda por 2 meses e, assim, o que eu tenho pra falar é que foi bem
foi diferente, né? Trabalhar com o público não é um negócio, eu acho que não considero assim as mil maravilhas do mundo. E quais as principais dúvidas que os passageiros tinham? Ah, dúvidas assim que eram comuns e até qual trem levava para qual lugar também. Era bem comum, perguntas assim. A integração de serviços de atendimento ao passageiro, como por exemplo, possibilidade de compra de passagem, recarga de bilhete único, notificações de atrasos imprevistos das linhas da CPTM em um aplicativo, poderia facilitar o descongestionamento do fluxo da CPTM? Eu. Porque é raro as pessoas baixarem aplicativos assim de. Eu considero, pelo menos, raro das pessoas baixar aplicativo de serviço público, por exemplo, porque é, tem o aplicativo do Metrô Conecta que, com, que dá bastante assim suporte para o usuário, mas poucas pessoas conhecem. Então acho que se a CPTM tivesse um suporte assim, eu acho que não faria tanta diferença. Eu acho que seria melhor ter aviso no metrô, que tem, né? Quando as pessoas chegam no metrô e tem uma situação que não está normal, a SCO está sempre comunicando aos passageiros o do melhor que pode ser feito. Mas, no caso de. Eu acho que de aviso é isso, mas no caso de problemas com bilhete, essas coisas, eu acho que seria bom ter esse suporte, sim. A partir dessas respostas dadas por Caio, podemos compreender mais sobre a falta de comunicação entre os serviços da CPTM e os passageiros, principalmente nos assuntos da mobilidade, citado na primeira pergunta, e quanto à desinformação dos cidadãos em relação às capacidades das linhas nos assuntos de compra de bilhetes, recargas mais fáceis e localização dentro do sistema de transporte, como citado na última pergunta. Quanto ao aplicativo atual da CPTM, citado nas entrevistas, ele oferece serviços como noções básicas do estado das linhas, mapas do sistema ferroviário e informações sobre baldeações. Portanto, em resumo, são funcionalidades rasas para um recurso público utilizado por quase 2 milhões de pessoas diariamente. O aplicativo, na seção de comentários e avaliações de uma das lojas digitais em que está disponível para download, possui uma avaliação média de 3,6 estrelas, relativamente baixa. Suas reclamações com maior número de engajamento nos comentários falam sobre funcionalidades que poderiam ser adicionadas ou que são precárias no app, como atualizações mais rápidas da situação das linhas e trens, por exemplo. Com relação ao espaço e o ambiente na qual nossa política pública se desenvolve, é o próprio cyberespaço, na qual traz uma comunicação interligada com o uso da internet e assim da tecnologia. O meio de programação e inserção desse aplicativo é pela utilização da tecnologia colaborativa e do crowdsourcing, esse na qual os agentes, usuários da CPTM e indivíduos, são possibilitados voluntariamente a comunicar sobre situações específicas que estão ocorrendo em certo momento na linha e estação e assim estruturar suas informações, criando uma rede informacional mais abrangente. O objetivo central do aplicativo é, assim, ajudar a fornecer aos usuários boletins em tempo real no que tange a respeito de informações de falha técnica e de logística da CPTM, com base em extrações de dados. Para reportar os dados pelos próprios usuários, será utilizada uma plataforma pública de sistema de feedbacks, que é voltada à comunicação de problemas operacionais na linha e de infraestrutura. Entre eles temos problemas locais e equipamentos urbanos da CPTM, para os quais, assim, são demandadas intervenções do poder público. Com relação nos dados, teremos tantos dados qualitativos, que será dado sobre a situação específica e o erro e o problema logístico, como a superlotação, falha operacional, problema na via, e os dados quantitativos, esse na qual a tecnologia colaborativa entrará em vigor, ou seja, com uma quantidade específica de feedbacks reportados sobre o mesmo incidente em uma mesma localização pelos usuários, ele consegue ser reportado para todos os usuários que estiverem utilizando o aplicativo, ajudando assim a ter uma informação maior e, ao vivo, a respeito de certos incidentes que podem estar ocorrendo em regiões da linha da CPTM. Com base na operacionalização do aplicativo,
ele utilizará de recursos de navegação como a geolocalização e o GPS, e haverá colaboração assim geoespacial e voluntária dos dados, caracterizados pela utilização e transmissão de informações para ajudar a ter informações como a velocidade de deslocamento, rotas percorridas de seus usuários, isso através da colaboração geoespacial, ou seja, com a utilização do aplicativo, o próprio sistema de navegação pode deduzir certas informações específicas, como a velocidade do metrô e as rotas percorridas, para assim ajudar no fluxo e trazer informações importantes para os usuários da CPTM. Para possuir uma confiabilidade dos feedbacks na plataforma, será necessário uma armazenagem e validação desses dados, principalmente desses feedbacks personalizados que são voltados a reclamações sobre infraestrutura. Assim, julga-se a criação de um banco de dados como essencial nessa etapa, se tornando um objeto posterior de estudo pelo poder público. Com relação às ferramentas do aplicativo, trataremos de 4 principais. A primeira é o mapa interativo, que levará a uma visão geral das linhas e rotas da CPTM e uma visualização específica a incidentes e problemas que ocorrerem nessas mesmas. No mapa interativo, será fornecido o horário de chegada dos trens e alertas, como dito, a acidentes, objetos na via e lotação. Outra ferramenta essencial é a respeito da compra, recarga e saldo dos bilhetes, além de assim gerenciar o saldo deles cadastrados no próprio aplicativo. Com relação ao sistema de feedbacks, será utilizado 2 tipos separados, com os feedbacks pop-ups, esse voltado em uma gama de opção já pré-selecionada, que visa assim um alerta rápido sobre problemas enfrentados no local e posição do usuário, ajudando assim a transmitir essa informação para os usuários no momento em que ocorrer certa situação. Por exemplo, se passar por um local em que estiver ocorrendo uma superlotação na estação, o usuário já pode rapidamente acionar o aplicativo e escolher essa opção nessa localização em que ele se encontra, assim ajudando para que usuários que estiverem não no local saberem sobre a situação de certa estação ou de certa linha. A utilização de mecanismos digitais nos sistemas ferroviários internacionais é um ponto relevante, especialmente em contraste com o atraso observado no Brasil. A digitalização dos serviços de transporte público tem sido amplamente implementada em países com centros urbanos densos, que demandam redes de transportes eficientes e complexas. Exemplo dessas tendências incluem os Estados Unidos, onde, devido à vasta malha ferroviária, ainda existe uma grande base de usuários de trens, especialmente em áreas metropolitanas, que, para otimizar o fluxo de passageiros e reduzir filas, tem se adotado bilhetes digitais e cartões de transporte integrados a carteiras eletrônicas. Outro exemplo é o SBB Mobile, aplicativo oficial das ferrovias suíças. Ele facilita o planejamento de viagens e a compra de passagens digitais, integrando com serviços como o SwissPass, a carteira de transporte nacional suíça, e informações em tempo real sobre o sistema de transporte. O aplicativo destaca-se por sua quase total integração com o sistema de transporte público e pelo uso de crowdsourcing para monitorar as condições das rotas ferroviárias. Portanto, a digitalização no transporte ferroviário tem se tornado uma necessidade imperativa para aprimorar a experiência dos passageiros e otimizar a eficiência dos sistemas. Nesse contexto, o desenvolvimento de aplicativos representa um passo inicial na criação de um ecossistema integrado, que no futuro poderá abranger, além da CPTM, outras modalidades de transporte público, centralizando o atendimento ao usuário em uma única plataforma. Essa integração permitirá a coleta de dados de forma mais eficiente e a implementação de inovações, como um perfil único para acesso aos serviços de transporte, o uso de biometria para eliminar a necessidade de documentos físicos e a simplificação de processos de compra e recarga de todos os modais. A redução das pequenas perdas de tempo diárias no uso dos serviços de transporte resulta em um aumento significativo na eficiência operacional, melhorando substancialmente o fluxo de passageiros na operação de embarque e desembarque dos trens, sem a necessidade de altos investimentos na CPTE.